Então, o balão gástrico é um procedimento minimamente invasivo que é realizado por via endoscópica, ou seja, a gente não é um procedimento cirúrgico, onde a gente abre algum orifício no paciente. A gente passa o balão através de uma sonda, pela endoscopia, o paciente permanece sedado, a gente passa o balão e após colocar o balão dentro do estômago, a gente insufla esse balão com um líquido azul, que é com o corante. Para que serve esse líquido? Além de ele fazer peso no estômago, ele avisa para o paciente quando houver algum problema com o balão. Caso o balão seja perfurado por algum motivo, o paciente passa a urinar de uma coloração azul. Então esse é o fator, ou então pode evacuar azul também, dependendo do trânsito intestinal. Então o paciente que tem balão, começa a urinar azul ou evacuar um líquido azul, procure imediatamente o médico, que pode ser necessário retirar o balão. Tá, qual a eficiência do balão, doutor, em comparação com outros procedimentos parecidos assim? A pessoa nota a diferença em quanto tempo, mais ou menos? Então, o balão, desde que seguidas as orientações, porque colocar balão não é só simplesmente a gente colocar um balão e esquecer. Tem que vir acompanhado de uma mudança de hábitos de vida e acompanhamento multidisciplinar, como é feito na cirurgia bariátrica. Então, quando o paciente segue todo esse procedimento, avaliação psicológica, nutricional, ele entra no programa de atividade física, são vários fatores que acompanham o balão. Ele emagrece em média entre 15% e 20% da massa corporal. Isso em quanto tempo, mais ou menos, doutor? Então, em até 6 meses. A gente tem balão de 6 meses e tem um balão que pode ficar 1 ano no paciente. O balão de 1 ano, a perda é um pouquinho maior. De 6 meses, em média, 15% a 20% da massa corporal. É importante que o senhor explique isso. O balão não fica eternamente na pessoa. Ele tem um período para fazer esse trabalho de redução de peso e depois ele é retirado. Exatamente. Então, o que acontece? O balão de 6 meses, a gente coloca o balão, insufla entre 600 e 700 mililitros de líquido no balão e ele fica ali no estômago durante aproximadamente 6 meses. Terminado esse período, a gente submete o paciente a uma nova endoscopia. Este balão ele é perfurado, é drenado o líquido e o balão é retirado. Já no balão de 1 ano, este balão ele tem como se fosse uma lingueta que permite que a gente faça ajustes durante o período de tratamento. Então, digamos que a gente coloca o balão no paciente, ele após alguns dias ele começa a sentir muita dor ou vomitar muito. A gente faz uma nova endoscopia, puxa essa lingueta e desinsufla um pouquinho o balão para melhorar o sintoma. Ou seja, tem como controlar de alguma forma. Exatamente. É limitado, não são muitas vezes que a gente consegue fazer isso, mas umas 3 vezes é possível. Tá, doutor, uma outra questão importante. Quando a pessoa está nesse processo, seja anual ou seja semestral, ela precisa obrigatoriamente fazer algum tipo de complementação, de suplementação alimentar, vitamínica? Como é que funciona essa rotina do paciente? Ele está liberado para comer qualquer coisa? Porque o cara às vezes acha que está com o balão, pode abusar. Como é que funciona isso? Isso é essencial. O que acontece? Quando o paciente é submetido à gastroplastia por balão, o balão, qual que é o efeito dele? Ele ocupa espaço dentro do estômago. Então, digamos que a gente vai almoçar como se já tivesse comido alguma coisa. Então, a gente vai ficar repleto mais rápido. Esse é o efeito do balão. Por isso que a gente tem que acompanhar esse tratamento de uma orientação dietética. Então, a gente sempre tem um nutricionista acompanhando esse paciente e orientação sobre atividade física, para que o paciente queime calorias. Agora, você vai me perguntar, tenho certeza, esse tratamento é de 6 meses? Não. Essas orientações são para a vida toda. O paciente deveria fazer uma educação alimentar e atividade física durante toda a vida, porque senão o que vai acontecer? O nosso organismo ele tem um efeito memória. O que vem a ser isso? Quando a gente priva o nosso organismo de caloria, o nosso cérebro ele acende um sinal de alerta. Ele faz assim: bom, está me faltando caloria agora. Na próxima vez que eu tiver oferta, eu vou absorver o máximo possível. E é por isso que a gente vê o efeito sanfona. Em quase todos os tratamentos para a obesidade, a gente tem esse efeito sanfona, caso o paciente volte
ao padrão alimentar anterior. Então imagine que o paciente pode estar com 100 quilos. Digamos que ele tenha 100 quilos, ele coloca o balão e emagreça, chega a 80 quilos. Se ele voltar à sua atividade anterior, ao seu hábito anterior, ele pode ultrapassar os 100 quilos dessa vez. Por quê? O organismo vai absorver muito mais nutrientes para repor aquilo que ele tem medo que falte no futuro. Tá, doutor, só para reforçar em relação à questão da saúde, eu preciso tomar alguma vitamina nesse período, porque a pessoa naturalmente acaba comendo menos, tendo menos vontade de comer, ou não é necessário? Não é necessário. Apesar de, como eu faço medicina preventiva, eu sou fã de suplementos. Eu acho que todo mundo deveria suplementar, porque a nossa alimentação é uma alimentação pobre em nutrientes, por vários fatores. Daria um vídeo só para isso, viu, Alex? Então, não é obrigatório suplementar, mas eu acho que seria ótimo, seria muito bom. E o senhor, só voltando no começo da conversa, percebeu que nesse período da pandemia houve um aumento na procura. Eram pessoas que tomaram essa decisão porque já nutriam essa vontade lá atrás de fazer o procedimento, ou foi basicamente porque perderam o controle durante a pandemia, doutor? Olha, eu imagino que um pouco dos dois fatores, mas talvez essa perda do controle seja o principal, né? Outro fator que leva à engorda também é a depressão. Sabe que o Brasil é o segundo país do mundo que tem maior índice de depressão. Chega a 7% da população com depressão, imagine. Muito alto esse número. Muito bem. Doutor, para a gente fechar, aqui na clínica, qual é o procedimento? Para a pessoa, ela agenda, tem algum preparo especial, tem um tempo que ela fica aqui? Como é que é o pré e o pós da colocação do balão gástrico aqui na clínica endocêntrica? O paciente é submetido a uma consulta comigo, uma consulta prévia, onde a gente vai verificar a indicação do balão, que a gente tem que ver se o paciente pode ser submetido ao balão. Também é feita uma endoscopia prévia, a gente pesquisa aquela bactéria no estômago, o famoso Helicobacter pylori, que a gente não pode colocar o balão no paciente caso a bactéria esteja presente, ou seja, caso o paciente tenha bactéria, a gente trata a bactéria primeiro, depois faz um controle e aí sim, sem a bactéria a gente coloca o balão. Essa é uma das maiores brigas que eu tenho com o paciente, porque incrivelmente os pacientes que são submetidos a esse tratamento, em sua grande maioria, são muito ansiosos, então eles querem colocar o balão amanhã. E eu não faço isso. Eu não sou um colocador de balão. Eu sou um profissional que faz um tratamento multidisciplinar. Eu quero saúde para o paciente, qualidade de vida. Então, nada de pressa. Tudo tem seu tempo. Então, ele vai passar por uma avaliação nutricional, por uma avaliação psicológica, cardiológica. A gente faz um exame pré-operatório também, como se fosse fazer uma cirurgia. Estando tudo ok, o paciente dá entrada na clínica no dia do tratamento, ele faz a endoscopia com acompanhamento do anestesista, é colocado o balão, que nada mais é que uma sonda, a gente passa uma sonda pela boca do paciente, na ponta da sonda está o balão desinsuflado. Assim que o balão chega ao estômago, a gente enche o balão com essa solução de azul de metileno, retira a sondinha e o balão fica ali, repleto. Após o balão, o paciente é medicado com medicamentos endovenosos e permanece na clínica por mais ou menos 2 horas após o procedimento, para avaliarmos se ele vai ter algum sintoma mais acentuado. Passadas essas 2 horas, a gente faz um teste de deglutição com o paciente, a gente dá líquido para o paciente beber, e estando tudo ok, ele vai para casa, com algumas medicações por via oral. Muito bem. Doutor, então, fechando esse vídeo, alguma recomendação final? Acho que é importante, o procedimento está à disposição das pessoas, é uma facilidade, é algo que a tecnologia aliada à medicina proporciona hoje, mas como o senhor bem disse no vídeo, que trabalha pela qualidade de vida das pessoas, o principal é não ter que chegar nesse ponto, né, doutor? Exatamente. Sabe que eu pessoalmente, eu não era adepto do balão antigamente por causa disso. Porque eu colocava o balão, o paciente emagrecia, tirava o balão, o paciente engordava. Engordava muito. Ele vinha, doutor, eu quero colocar outro balão. Colocava outro balão. Emagrecia um pouquinho, depois engordava o dobro. Então, não é assim que funciona. O ideal é a gente colocar um balão, que funcionaria como um adjuvante no tratamento da obesidade, e o paciente, a partir daí, entra num novo padrão de qualidade de vida, que vai favorecer não só a sua saúde, né, como também a manutenção de um peso saudável.